E para começar, nós trouxemos dois convidados muito especiais. O primeiro, o produtor de grandes artistas famosos, o João Micrucci, que já produziu discos de vários artistas, entre eles Eminem, Anitta e o próprio Kurt Cobain, antes das tragédias, né? E a outra é especialista em música Evelyn, formada pela Juilliard School, uma das maiores faculdades de música do mundo. Bom, a Taylor Swift é uma das artistas mais famosas atualmente, e isso principalmente entre os jovens e adolescentes. O seu álbum Midnights, que foi lançado no final de 2022, simplesmente se tornou o mais vendido do ano. E tem um estudo com outros especialistas que comprova que as músicas dela podem transmitir aos jovens sentimentos positivos, alegria, harmonia e tranquilidade. E esse sim é um dos motivos do porquê Taylor Swift se tornou tão grande. Taylor Swift é uma cantora que eu acho que não daria certo no Brasil e é por isso que eu não seria produtor dela. E para começar, o primeiro artista da lista é a Taylor Swift, que na minha opinião só sabe falar de término e ex. São músicas sem energia, são músicas assim, feitas pra menininha na puberdade achar que pra se identificar. É sem sal, horrível. Então, Henrique, tendo o quinto lugar como a Taylor Swift, eu acho extremamente justo. Pelo simples motivo de... A Taylor Swift não é uma boa cantora. Ela é uma cantora produzida para vender, fazendo música somente sobre término. Tem 2 álbuns dela que praticamente não falam sobre término. Toda a imagem dela é produzida para vender para um público-alvo de meninas de 14 anos ou homens de 35. Eu acho que o necessário para você ter um cantor bom vai muito, muito mais além do que a Taylor Swift pode atualmente oferecer para o nosso público. E o quarto, na minha opinião, o melhor do momento, o melhor da década e até do século, o Manuel Gomes. O Manuel Gomes é um artista completo, ele é diferenciado, ele é melhor que os normais. Ele tem o gingado, ele tem a malevolência. As letras são complexas, profundas. Elas tocam o coração de quem escuta. Na minha opinião, o melhor. O meu primeiro lugar, que eu discuti com meu amigo Henrique, que, claro, com certeza chegamos nesse primeiro lugar sem dúvidas nenhuma, é o nosso querido Manuel Gomes, o Caneta Azul, conhecido mundialmente pelo seu hit Caneta Azul, Eu Vou Deixar de Ser Besta e vários outros. Simplesmente um dos melhores dos maiores cantores, não só do MPB, mas a nível mundial. Simplesmente ele merecia não uma estrela na Calçada da Fama, mas ele merecia a Calçada da Fama. Seus hits são lindos de se ouvir, suas músicas cheias de personalidade e sua história comovente que facilmente caberia no álbum de qualquer pessoa, tanto no Spotify quanto no Deezer, ou como em qualquer plataforma de música. Eu não tenho comentários sobre Manuel Gomes, então eu passo direto pro João. Manuel Gomes. Eu sou muito fã dele, todo mundo é fã dele, o cara é bom demais um astro na música. Qualquer música que ele for cantar, ele arrasa. Então, eu acho que, obviamente, não só eu, mas todo mundo seria produtor dele. O grupo sul-coreano BTS também se tornou muito famoso entre as jovens, tanto pela aparência dos membros, quanto pela dança, pelos elementos visuais, figurinos, etc. Tanto pelo fato de que os integrantes do grupo tendem a interagir muito com as fãs. Então, vira e mexe, eles fazem lives, às vezes as fãs ajudam a escrever as músicas, e isso cria um laço entre fã e ídolo. E também, o que ajuda é como o fato da Taylor Swift, as músicas deles também são capazes de transmitir diversas emoções, alegria, às vezes tristeza, raiva, tranquilidade, harmonia. E é isso. BTS, como é um grupo de cantores e, né, eu acho que não daria muito certo, porque no Brasil e na China, lá no continente asiático, quando eles cantam, teria uma bela diferença de gosto musical. Então eu acho que eu não seria produtor deles também, porque não daria certo no Brasil, nem no mundo muito afora.
Que é o mesmo caso da Taylor Swift, música feitas para um público e para vender. Não tem energia nenhuma nas músicas ruins, músicas fúteis e rasas. Pelo menos algumas se salvam no ritmo e no toque. Algumas são agradáveis de ouvir. Mesmo eu gostando de algumas músicas do BTS, eu ainda acho que a fórmula BTS é a mesma que a Taylor Swift. Cantores produzidos, personagens da banda sem personalidade alguma, músicas repetitivas, sem alma, sem produção em cima, somente para vender, parecendo que os cantores não têm alma, não têm personalidade própria, são produzidos, parecem robôs, parecem inteligências artificiais antes mesmo da inteligência artificial se popularizar. Chico Buarque, um músico com fortes expressões e opiniões desde a época da ditadura militar, em que ele foi perseguido e tentaram censurar ele, mas ele tinha um certo dom para despistar essa censura. Geralmente em suas músicas ele usava pseudônimos e mensagens subliminares nos meios para que não percebessem a realidade dessas músicas, né, que era uma crítica à ditadura. E ele passava realmente despercebido. E é por isso que é tão genial e que muitas pessoas adoram ele hoje em dia. Ele é um dos maiores músicos críticos que nós temos na atualidade, tanto naquela época também, né, óbvio. E é por isso que ele tem um nome tão grande no Brasil, e sim, é um dos maiores cantores brasileiros. Chico Buarque é um cantor que eu acho que já passou o momento dele, a fase dele, o auge dele, e é por isso que eu não seria o produtor dele. É o Chico Buarque, que é um bom cantor MPB, porém tem o mesmo problema das maioria das músicas brasileiras. É genérica, são todas muitas parecidas umas com as outras e não tem o gingado, mas todas são iguais, todas as MPBs, sendo que ainda mais que o Chico Buarque é um fantoche político ainda. Então, não desce. Nós temos um cantor favorito de muitos e odiado por muitos também. Nós temos o Chico Buarque. Eu particularmente gosto muito de suas músicas, elas moram no meu coração. Muitos dizem que ele é vendido pro governo, né? Dizem que, até ele brincou em uma entrevista sua, que ele recebia cachê do governo atual, o Partido dos Trabalhadores, para fazer aquelas músicas. Mas, tirando a política à parte, ele é um cantor muito talentoso, suas músicas têm um significado oculto bem interessante e é bem vivo. Só não fica mais pra cima por causa que eu acredito que ainda falta um certo tchan em suas músicas e na sua personalidade artística. Bom, simplesmente Michael Jackson, não é mesmo? O rei do pop, que foi consagrado assim por ter sido um dos primeiros nomes grandes da música negra dos Estados Unidos, um dos grandes representantes. E foi o primeiro também a quebrar as barreiras da MTV com a música Thriller, em 1980. E o que fez ele se diferenciar dos outros era sua atitude musical, suas roupas, seus clipes e, claro, suas danças, né? Não tem como passar batido. E, bom, há pesquisadores que acreditam que Taylor Swift seja o novo Michael Jackson da nossa geração. Varia de cada um, né? Mas acho difícil bater o rei. E, bom, como sabemos, há controvérsia sobre a morte desse cantor. E é isso também o fato que traz ele na atualidade com tanta força, sabe? Que é um dos fatos que faz o nome dele ainda estar na boca do povo. Michael Jackson, eu seria produtor dele, seria até dupla. Se eu pudesse dele, eu seria obviamente empresário dele. Bom, eu tenho esperança que ele ainda tá vivo, mas, né, é por isso que eu seria produtor dele. Jackson não tem o que dizer, é o rei do pop, um dos melhores artistas do mundo. Porém, ele não tem o gingado, ele não tem o tchan. Ele é bom, mas ele não é um artista completo. Temos um cantor favorito de muitos e odiado por muitos também. Nós temos o Chico Buarque. Eu particularmente gosto muito de suas músicas, elas moram no meu coração. Muitos dizem que ele é vendido pro governo, né? Dizem que, até ele brincou em uma entrevista sua, que ele recebia cachê do governo atual, o Partido dos Trabalhadores, para fazer aquelas músicas. Mas,
tirando a política à parte, ele é um cantor muito talentoso, suas músicas têm um significado oculto bem interessante e é bem vivo. Só não fica mais pra cima por causa que eu acredito que ainda falta um certo tchan em suas músicas e na sua personalidade artística.